O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 10 de março. Mali adia referendo constitucional. Mais uma vez, a junta militar do Mali adia, né, os compromissos de transição à democracia que a própria junta anunciou. Vamos lembrar que não é uma questão de cobrar um cumprimento de uma imposição estrangeira, de uma imposição colonialista. Não, a própria junta do Mali, pela segunda ou terceira vez, já não tenho certeza, né, não cumpre o calendário que ela mesma anunciou, né? Então, agora, o referendo que seria realizado, né, neste final de semana, né, dia 19 de março de 2023, será adiado sem data definida ainda. Então, mais um atraso, né, aí nessa transição do Mali, que pretende elaborar, né, a junta militar que pretende elaborar uma nova constituição, né, para a transição democrática. E cruzando a fronteira do Mali com o Senegal, a semana no país, no caso o Senegal, foi marcada por diversos protestos, né, contra o presidente Macky Sall, já que ele anunciou que pretende concorrer às eleições no ano que vem, 2024. Isso significa um terceiro mandato. Né? A gente já comentou aqui, né, sobre essa questão no Senegal, esse anúncio de um possível terceiro mandato. Falamos de questões parecidas em outros países, né, na África. E o Macky Sall, ele tem centralizado muito, especialmente o aparelho do Estado na figura dele. Os seus críticos, né, os opositores, dizem que ele tem usado, por exemplo, a polícia para propósitos próprios, como reprimir outros opositores e, digamos assim, viral, né? Olhar para o outro lado quando se tratam de questões envolvendo ele e pessoas próximas a ele. Então tivemos diversos protestos em Dakar essa semana, conduzidos pelo líder da oposição, o Ousmane Sonko. Mas as eleições são apenas no ano que vem e o porta-voz da presidência, né, afirmou que o presidente não confirma nem nega, tá, que ele seria candidato. A notícia, né, que ele seria candidato, que ele teria dito a apoiadores próximos que pretende ser candidato, veio de um jornal, mas foi negada oficialmente pelo gabinete da presidência. É importante fazer esse adendo. Ainda no continente africano, só que no último domingo, dia 12 de março, ataque de grupo jihadista em vila no leste da República Democrática do Congo deixa 19 mortos. O ataque foi na vila de Kirindera, que fica na província do Kivu do Norte, que é uma das regiões, né, atualmente mais tensas na República Democrática do Congo. Ela que é basicamente vizinha da vila onde um ataque deixou 35 pessoas mortas no programa passado, né? E, segundo o governo da República Democrática do Congo, esse ataque também foi realizado, né, pelas forças democráticas aliadas, né, que são apoiadas, né, extraoficialmente por Uganda, tem origem em Uganda, melhor dizendo, né, e que se tornou um apoiador do Daesh em anos recentes. Tá? Também no continente africano, meu caro Matias, nós tivemos um ataque no estado de Kaduna, né, que fica no noroeste da Nigéria, um ataque que as autoridades nigerianas afirmaram que foi realizado por grupos Fulani, que é uma etnia, muitos deles são pastores nômades, que a gente já mencionou também em contexto de outros países africanos, especialmente ali na região centro-africana. Tá? Lembrando que neste final de semana, agora, nós teremos as eleições
para os governadores, né, na Nigéria, que havia sido originalmente adiada. Né? Então agora serão realizadas agora, nesse dia 18 de março, eleições para 28 dos 36 estados nigerianos. Mais para frente no ano, outros 3 estados nigerianos vão realizar também os seus pleitos para governador. E a gente mencionou anteriormente Uganda, né, no contexto da República Democrática do Congo. O filho do presidente / ditador de Uganda, né, o Museveni, o presidente é o Yoweri Museveni e o filho dele é o Muhoozi. Né? Ele anunciou que pretende ser candidato à presidência em 2026. Né? Os nossos ouvintes, talvez, né, os que prestam bastante atenção, que têm boa memória, talvez se lembrem, pô, mas vocês já falaram, né, do filho do Museveni antes, né? Ele é general do exército, né? E a gente mencionou ele quando ele fez uma série de tweets, né, com caráter irredentista, né, em relação ao vizinho Quênia. Né, dizendo que territórios do Quênia, né, seriam historicamente de Uganda, né, lembrando que Uganda já travou uma guerra, por exemplo, no passado com a Tanzânia por territórios. Né? Então ele fez tweets dizendo que... E tanto Uganda quanto Quênia eram colônias britânicas. Né? Isso. E ele anunciou que pode ser candidato em 2026, né, sucedendo o papai que governa já tem quase 40 anos Uganda, né? Então, assim, vão ser eleições complicadas ali, digamos assim, de pensar que elas serão livres de eventual interferência do Museveni, né, e uma eventual interferência em prol do filho dele, claro. Notícia da quarta-feira passada, dia 15 de março. Presidente de Israel adverte sobre guerra civil após Netanyahu rejeitar acordo sobre reforma judicial. Pois é, essa semana nós tivemos o presidente de Israel, o Isaac Herzog, anunciando na quarta-feira, dia 15, uma alternativa, né, à reforma judiciária proposta pela coalizão, né, pelo governo do Netanyahu. Recapitulando, a gente tem falado bastante desse assunto aqui nos últimos programas. Né? O Netanyahu, atualmente, ele governa com a coalizão mais religiosa e mais à direita da história de Israel, incluindo os fascistas carranistas israelenses. Né? E essa proposta do judiciário dele busca atender tanto os desejos pessoais dele, né, de enfraquecimento do judiciário, ele que é investigado, né, por tráfico de influência e corrupção, busca atender também os desejos, né, dos partidos mais à direita e dos partidos religiosos, que vem um judiciário, entre aspas, militante em Israel, e no caso dos religiosos, especialmente a questão de que o judiciário é o grande bastião, digamos assim, de secularismo, né, na política e nas instituições israelenses. E essas propostas, né, essa proposta de reforma, é uma proposta autoritária, que basicamente vai colocar o judiciário sob controle do executivo, e o presidente de Israel, o Isaac Herzog, que já criticou a proposta antes, numa movimentação, né, um pouco atípica, já que o presidente de Israel, como chefe de Estado, ele é uma figura apartidária. Então, o Isaac Herzog, né, ele disse que iria evocar o seu papel de mediador, né, e propôs uma alternativa, né, à reforma do judiciário. Basicamente, né, os principais pontos seriam alterar, modificar a proposta de reforma da comissão que nomeia juízes, né, israelenses. Na proposta presidencial, né, a comissão também vai ter tem que ter pelo menos, né, 4 mulheres e um representante da comunidade árabe. Né. Na proposta do presidente, né, também tem modificações, né, sobre a legislação do que, né, a lei básica de Israel, que é como se fosse a Constituição israelense. Né. Enfim, ele fez ali uma série de propostas que são uma espécie de meio termo, tá, entre
o que o governo Netanyahu deseja e o que a oposição critica. Quem comentou bastante sobre isso, inclusive para quem quiser uma visão mais detalhada, né, quem acompanha mais política israelense e tal, recomendo o fio do João Miragaia, né, que é do podcast Lado Esquerdo do Muro. Mas por que então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a proposta do presidente? Porque o governo Netanyahu já rejeitou. O Netanyahu disse que não há interesse e a iniciativa era, inclusive, inaceitável, né? E o presidente, por sua vez, disse que uma guerra civil é uma linha vermelha e que ele não pode permitir que isso aconteça a qualquer custo, tá? Estamos falando do chefe de Estado de Israel falando de uma possível guerra civil devido ao tamanho dos protestos que têm crescido cada vez mais em Israel. Tá? Segundo os organizadores dos protestos, o último protesto reuniu cerca de 500 mil de pessoas, tá? Num país de 10 milhões de habitantes, gente. Então assim, é sempre bom colocar em proporção. De qualquer maneira, no último dia 14 de março, o parlamento israelense, no primeiro voto, já aprovou a reforma, tá? Aprovou num primeiro voto. Então, o cenário tende a ficar, inclusive, cada vez mais radical. Repito, se você quiser entender um pouco melhor sobre a questão de Israel, a gente comentou isso em programas recentes. Ainda notícias envolvendo Israel e também a Palestina, né? Forças israelenses afirmaram que mataram 3 homens armados perto da cidade de Nablus, uma cidade palestina na Cisjordânia, depois que esses 3 palestinos teriam aberto fogo contra eles. Tá? Também em relação a Israel e Palestina, o governo israelense anunciou mais uma operação em Jenin, né, a cidade também palestina na Cisjordânia, que deixou 4 homens mortos, tá? Um deles, inclusive, adolescente. Segundo o governo israelense, essas 4 pessoas mortas tinham ligação com a Jihad Islâmica Palestina. Também em meados dessa semana, Bolívia e Argentina fecham acordo para exportação de eletricidade. No começo de abril, o Lúcio Arce, o presidente da Bolívia, e o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, vão se encontrar na fronteira para inaugurar um projeto, né, de linhas de eletricidade de 120 quilômetros de extensão, tá, com investimentos de mais de 50 milhões de dólares. Tá? E esse projeto vai permitir, né, será uma linha de transmissão, né, que vai ligar os 2 países, né, que vai conectar Argentina e Bolívia. Segundo o governo boliviano, a linha já iniciou testes e vai permitir que a Bolívia exporte energia elétrica para a Argentina. Tá? Isso é algo muito importante, porque, como a gente já mencionou aqui anteriormente, a gente vai falar mais disso nesse programa, né? Em 2023, a gente tem a renegociação do Tratado de Itaipu. E uma das coisas que o Paraguai mais quer nessa renegociação é a liberdade de vender o seu excedente de energia como bem entender. Ou seja, se no caso a Argentina ou a Bolívia, né, embora, né, a Bolívia nesse caso vai ser exportadora, mas se outro país, né, quiser comprar energia paraguaia, que esse país possa fazê-lo e o Paraguai possa vender. Então, assim, é uma notícia que tem ligação direta, porque a Argentina, ela tem uma questão que a energia na Argentina tem subido muito o preço, a gente vai falar mais disso também. Então a Argentina quer diversificar seus fornecedores de energia. Por outro lado, também tem uma outra questão, que é o seguinte: a Argentina fazendo esse acordo, né, inaugurando essa linha com a Bolívia, né, significa que a Argentina compra da Bolívia e o Paraguai continua vendendo para o Brasil. Então também pode ser um bom sinal para as negociações Brasil-Paraguai. E a gente falou do preço da energia, né, a Argentina anunciou
que passou a barreira dos 100% de inflação nos últimos 12 meses acumulados, tá? É a maior inflação para um ano na Argentina desde 1991, tá? Porém... É a Argentina voltando aos anos 80, né? Então, mas... Campeã mundial, concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Qual filme dos anos 80? História Oficial, que História ganhou. Oficial, tá certo. Meu Deus, eu tô... E assim, o beijo da Mulher-Aranha... O beijo da Mulher-Aranha é Brasil, Argentina, né? Mas ele foi escrito como uma produção francesa, né? Eu acho que sim. Porque, enfim, mas é Heitor Babenco, Sônia Braga... William Hurt e tal. Mas é interessante que, assim, em 91, a inflação argentina estava acima dos 100%, mas ela estava numa tendência de queda, porque a Argentina estava saindo da hiperinflação. Né? Agora a inflação argentina está em tendência de alta, né? Então ainda tem essa, eu não sei se tendência de alta, né? Ficou meio esquisito, né? Mas o ponto é, naquele momento a Argentina estava saindo de uma crise muito pior. Aqui a Argentina está galopando, né? Então galopando sem trocadilho com o ex-ministro Cavalo. Bem, excepcionalmente essa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, não por questões de agenda, mas por questão de rouquidão. Então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 15 de março. Ciclone Fred causa mais de 270 mortes na África. Infelizmente, esse número já está desatualizado. Esse número já passou de 480 vítimas fatais, sendo que dessas, 360 são no Malawi, 86 em Moçambique, 17 no Madagascar, 17 nas Ilhas Maurício e 2 no Zimbábue. Tá? O ciclone Fred foi a tempestade tropical mais duradoura já registrada. Tá? Ele começou dia 4 de fevereiro e dissipou apenas nessa semana, ou seja, durou mais de 5 semanas. O presidente do Malawi, inclusive, o Lázaro Chakwera, ele visitou sobreviventes das enchentes no Hospital Central Rainha Elizabeth e, numa entrevista para a imprensa internacional, incluindo correspondentes da Al Jazeera, no caso da onde a gente tira essa citação, ele disse que o país precisa de ajuda imediata, precisamos de helicópteros para conseguir localizar pessoas e levar alimentos e equipamentos para regiões. Ele disse que é necessária ajuda internacional imediata, então, para que o país possa começar a se recuperar. Então, novamente, infelizmente, esse número já passou das 480 vítimas fatais. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 16 de março. Tarifa de Itaipu vai subir, segundo o novo diretor-geral da usina. Pois é, tivemos nessa semana, né, a cerimônia de posse do Enio Verri, o novo diretor-geral de Itaipu. Segundo ele, a gestão Jair Bolsonaro aplicou um valor unilateral no preço da energia, que o Paraguai dificilmente vai aceitar e muito provavelmente o preço vai subir, tá? Isso faz parte, obviamente, de todo o contexto de negociação de um novo acordo e também em relação à discussão sobre, ano passado, né, o governo Bolsonaro ter tomado, né, medidas que deixaram artificiais os preços, né, artificiais no sentido de manipulados, melhor dizendo, né, preços de energia e de combustíveis nas vésperas das eleições. Segundo o novo diretor, o valor dificilmente será aceito pelo Paraguai, já que o país depende muito das receitas de Itaipu.
né? Na cerimônia, que contou com a presença do presidente brasileiro, Lula, e do presidente paraguaio, o Mário Abdo Benítez, o Marito, o presidente Lula disse que o Brasil é o irmão maior dos países da América do Sul e por isso tem a responsabilidade de fazer com que todos os países cresçam junto conosco. Ele disse que se a construção de Itaipu fosse hoje, ela seria feita de forma diferente, né, devido aos impactos, né, ambientais da construção de Itaipu, e disse que a cooperação entre o Brasil e o Paraguai é estratégica, incluindo a necessidade de construção de novas pontes entre o país, incluindo o corredor bioceânico e o acordo entre Mercosul e União Europeia, né? O Lula também visitou o campus da UNILA, né? E afirmou que é necessário investir para terminar as obras do campus Niemeyer, né? UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, onde nós temos muitos ouvintes pelo fato justamente de ter um programa de relações internacionais. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes da UNILA. E fica aqui um abraço especialmente ao Igor Alexandre Faustich de Araújo, que começou recentemente o mestrado em Relações Internacionais na UNILA, então fica aqui o salve para ele. Continuando ainda em temas brasileiros, meu caro Matias, o Celso Amorim, né, que foi chanceler e hoje é conselheiro, né, do presidente Lula, assessor da presidência, assessor especial da presidência, né, visitou Caracas, onde se encontrou com Nicolás Maduro, e ele disse que é necessário um incentivo à democracia, né, na Venezuela, e também teriam conversado sobre as dívidas venezuelanas com o Brasil. A gente aproveita e menciona uma notícia venezuelana, já que ontem, quinta-feira, dia 16, segundo a agência France Press, o Tribunal Supremo de Justiça do país anulou um artigo do Código da Justiça Militar que previa prisão de 1 a 3 anos para militares que tivessem relações com pessoas do mesmo sexo. Então, agora foi, digamos assim, legalizado, né, militares serem homossexuais na Venezuela. Tá? Ainda em relação, voltando aqui ao Brasil, o governo da Nicarágua anunciou ontem, quinta-feira, dia 15, que vai retirar a embaixadora que estava no Brasil, tá? Vai diminuir, vai rebaixar as suas relações com o Brasil, depois do governo brasileiro ter anunciado que poderia receber expatriados nicaragüenses. Tá? Segundo o veículo Jornalistas Livres, o Ahmad Sherrada, presidente do Instituto Brasil-Palestina, foi detido no Aeroporto Internacional do Panamá. Ele que ia até Bogotá, onde participaria de um encontro da diáspora palestina, e teve o seu passaporte brasileiro recolhido. Tá? Ele que é cidadão brasileiro, né, embora, né, de origem palestina, e o ministro Alexandre Padilha, que é nosso ouvinte, e isso não é brincadeira, tá? Às vezes a gente brinca que tem alguns ouvintes, mas no caso, o ministro Alexandre Padilha é de fato nosso ouvinte. Ele já acionou a assessoria internacional da Secretaria de Relações Institucionais para, e além disso a Embaixada do Brasil no Panamá, para cuidar do caso. Tá? E finalmente a gente compartilha o protesto da embaixadora Irene Vidagala, que já participou do programa Repertório, nosso programa de entrevistas, e que preside, né, a Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil, já que o governo Lula encaminhou ao Senado, né, para serem votados e eventualmente aprovados, a lista de pessoas indicadas a chefiarem missões brasileiras no exterior, né? Ou seja, embaixadas e outras missões. E a lista é composta por 18 nomes e dessas apenas uma mulher, né? A Maria Luísa Viotti da Costa, que vai ser embaixadora em Washington. A embaixadora Irene Vidagala disse que é um novo 7-1, né? Falando em ONU, OEA, OMC, Londres, Paris, Nova Delhi, Buenos Aires versus Washington, ou seja, 7 missões importantes que serão chefiadas por homens e uma que será chefiada por uma mulher.
Também ontem, dia 16, general líbio diz que 2,5 toneladas de urânio desaparecidas foram encontradas. Porque, assim, você perde 2,5 toneladas de urânio e você encontra facilmente, né? Isso Você está sendo irônico, Matias, mas é o que pode acontecer. Quem nunca perdeu 2,5 toneladas de urânio? A Agência Internacional de Energia Atômica, né, havia anunciado que 2,5 toneladas de urânio, né, que estavam na Líbia não tinham sido localizadas, né? E aí, alguns dias depois, o general Khaled al-Majoub, que é o braço direito do Califa Haftar, né, que comanda, né, ali a região leste da Líbia, que é um ex-general do exército líbio sob o Gaddafi, que tem apoio russo, né, no seu pleito dessa Líbia pós-guerra civil, anunciou que os barris de urânio foram encontrados no sul, perto da fronteira com o Chad. Tá? A gente faz brincadeiras e tal, né, sobre, quem não perde 2,5 toneladas de urânio? Urânio normal, tá, gente? Urânio natural, não era urânio enriquecido, mas claro, né, pode ser desviado, eventualmente enriquecido, e dá para fazer aí algumas ogivas, né, com isso daí. Mas isso é consequência direta da destruição da Líbia pós 2011 pela intervenção liderada pelos Estados Unidos. Tá? E é muito curioso isso, né? Porque o medo da proliferação nuclear, o medo da proliferação de armas de destruição em massa, melhor dizendo, né? Contribuiu para a destruição de 2 países, Iraque e Líbia, que sim, eram governados por ditadores autoritários que reprimiam sua população, mas a destruição desses países foi muito pior do que o que existia antes e gera temores mais concretos de proliferação, porque agora você tem muito menos controle de onde vão parar esses materiais, né? Então teve esse pequeno susto essa semana dessas toneladas de urânio desaparecidas e ainda no continente africano, um pouco, né, mais ao leste, tivemos 5 mortos no ataque suicida do Al-Shabaab no último dia 14 e dentre os 5 mortos estava o Ahmed Bulgared, tá? Que era governador de uma das regiões da Somália. Abaixa o volume porque lá vem o Poslednie Novosti. Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão contra Vladimir Putin. Eu vou entregar que você ficou ensaiando o Breaking News em russo umas 10 vezes, falando bem rápido. Esse foi um desafio da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, nossa querida Nululu, que falou lá no Twitter. Não, o Matias tem que falar em russo, nada de Breaking News em inglês, porque ela apontou a sua hipocrisia. Porque quando são notícias latino-americanas, você fala sobre ela hora. Mas se são notícias de outros países, você não usa outros idiomas, você usa breaking news só. Que eu não sei falar. Hipócrita. Enfim. Eu imagino que tenha errado a pronúncia. Enfim. Hoje o TPI, o Tribunal Penal Internacional, né, emitiu um mandado de prisão contra o Vladimir Putin, dizendo que ele falhou em exercer o controle adequado dos seus subordinados e da sua estrutura de governo em relação à custódia de crianças ucranianas, afirmando que o governo russo e, consequentemente, o Putin é responsável pela deportação ilegal de milhares de crianças de áreas ocupadas pela Rússia na Ucrânia para a Rússia. Né? Uma denúncia que a gente já repercutiu aqui algumas vezes, que é feita pelo governo ucraniano, de que milhares de crianças ucranianas teriam sido sequestradas pelas autoridades russas, levadas para regiões dentro da Rússia, onde elas seriam educadas, doutrinadas, enfim, a palavra que vocês preferirem, como cidadãos russos. Tá? Além do Putin, também foi expedido um mandado de prisão para a Maria Lvova-Belova, que é comissária russa para os direitos das crianças. Também, segundo o TPI, os dados sobre as vítimas estão em sigilo para proteger a privacidade das vítimas. Ou seja, o TPI, ao falar isso,
quer sinalizar que, olha, a gente tem aqui nomes, temos número de documentos, temos provas substanciais. Não estamos revelando para respeitar a privacidade das vítimas. Do ponto de vista político, simbólico, moral, isso é uma vitória da Ucrânia, porque a Ucrânia pressiona, né, desde o início da guerra, para que o Putin e outras autoridades russas sejam julgados por crimes de guerra, eventualmente julgados por genocídio, crimes contra a humanidade, e também crimes de agressão. Né? Fala-se da formação de um tribunal ad hoc para atrocidades na Ucrânia, enfim. Do ponto de vista prático, essa notícia não vai ter um grande impacto. Por quê? O TPI não tem uma força policial própria. O TPI não tem como enforce, né? Ele não tem como impor as suas decisões. Ele precisa da cooperação dos Estados-membros. Então, alguém tem que prender o Putin e entregar para o TPI. Dificilmente algum país vai fazer isso, ou, melhor ainda, dificilmente o Putin vai se colocar numa posição vulnerável o suficiente para que isso aconteça. É só a gente pensar, por exemplo, quando Omar al-Bashir, o ex-ditador do Sudão, que também é requerido pelo TPI, visitou a Turquia e voltou, e não foi preso. Tá? Então, assim, do ponto de vista prático, isso talvez apenas limite as possibilidades de viagem internacional do Putin. Tá? Então Putin, ele talvez não vá passar férias em Paris, já que no aeroporto Charles de Gaulle vai ter lá um mandado de busca contra ele. Mandado de prisão, melhor dizendo. E claro, ele pode até visitar Paris um dia sobre a ideia de imunidade de chefe de Estado e caso as autoridades francesas se comprometam a não fazer nada, esse tipo de coisa. Do ponto de vista jurídico, lembrando que nem eu nem o Matias somos juristas, a gente conhece um pouco do assunto pelo que a gente aprende lendo e com outras pessoas, como a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, que a gente citou. Do ponto de vista jurídico, tem uma questão que a gente já repercutiu aqui, que existe o debate se os crimes cometidos na Ucrânia podem ser julgados ou não pelo TPI, porque a Ucrânia não ratificou o Estatuto de Roma, que cria o TPI. Porém, como a própria Ucrânia, né, o TPI respondeu sobre isso, inclusive na nota à imprensa. Né? O próprio TPI disse que, olha, o fato da Ucrânia ter solicitado investigações do TPI desde 2014, a interpretação do TPI de que o que ocorre em 2014 e o que ocorre hoje é o mesmo conflito com continuidade, tá? E o fato de mais de 40 estados terem submetido questões ligadas à Ucrânia ao TPI, significa que a corte, então, tem jurisdição na Ucrânia. Essa é a interpretação, repito, do próprio TPI, tá? Dizendo que, olha, nós temos sim jurisdição na Ucrânia, mesmo a Ucrânia não sendo parte do TPI, porque a Ucrânia aceitou a jurisdição do TPI em 2014, o conflito atual é uma continuidade do que começou em 2014, e outros países já provocaram o TPI nesse sentido. Por outro lado, também na questão do direito internacional, a Rússia não é parte do Estatuto de Roma. A Rússia não faz parte do TPI. Tá? A Rússia chegou a assinar, mas retirou a assinatura e nunca ratificou. A mesma coisa dos Estados Unidos, que o Bill Clinton assinou, mas o Bush filho retirou. Então, o que acontece? O Putin pode visitar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é parte do TPI, então os Estados Unidos não vai prender alguém por um mandato do TPI. Inclusive, a gente já falou aqui, os Estados Unidos frequentemente pressionam o TPI a não investigar crimes e abusos cometidos por soldados dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Então, do ponto de vista do direito internacional, tem a discussão sobre a jurisdição, a autoridade, se eles podem mandar prender o Putin, porque a Rússia não é parte do TPI e a Ucrânia também não. A interpretação do TPI, obviamente, é de que sim, eles têm essa jurisdição. Mas a Rússia, o governo russo, disse que esse mandado de prisão não tinha validade jurídica nenhuma, porque a Rússia não reconhece a jurisdição do TPI para isso. Então eles não podem mandar prender o Putin. Tá? E do ponto de vista político,
O que isso vai acabar gerando, meu caro Matias, isso não estou falando que o TPI agiu errado por conta disso, tá? Enfim, do ponto de vista jurídico, eu não tenho como julgar nem você, primeiro porque a gente não é jurista, segundo porque a gente nem leu o processo nem nada. Mas o Putin está há anos falando o quê? Olha, o Ocidente odeia a Rússia, o Ocidente está conspirando contra a Rússia, o Ocidente está expandindo sua influência para as fronteiras da Rússia, o Ocidente é governado por depravados morais, pela questão da pauta de gênero, por homossexuais, e eles querem destruir a civilização, a cultura russa, né? E olha só, eles querem agora até me prender, porque eu estou defendendo a cultura russa, porque eu defendo a Rússia. Então é mais um sinal da perseguição ocidental contra o Putin, contra a Rússia e esse discurso. E o avanço do Ocidente no antigo espaço do Pacto de Varsóvia, lembrando, né, que o próprio presidente do TPI é polonês, né? Então... E ele até fez uma advertência ao Putin, né, dizendo que existem 123 estados, 2/3 dos países do mundo, em que você não estará seguro. Mas ainda sobra bastante. Ele pode ir a Washington, ele pode fazer compras em Nova York. Novamente, ele pode fazer compras em Nova York. Ele Vai tá na Assembleia Geral da ONU, será? pode visitar o Taj Mahal, pode visitar a pirâmide de Gizé, pode fazer um monte de rolê ainda. Pode visitar a Grande Muralha da China, né? Pode visitar a nova capital indonésia, que vai ficar pronta daqui a 2-3 anos, acho, né? Obviamente eu não sei isso de cor, tá, gente? Eu tô colando aqui no mapinha, tá? Vou confessar. Mas ainda tem muita coisa que ele dá pra fazer, né? Mas essa, claro, foi a grande notícia de hoje, que, repito, do ponto de vista simbólico, moral, é uma vitória para a Ucrânia, mas que também tem uma série de outras discussões junto com ela e que também vai ser utilizada pelo Putin. Então ela vai ser encaixada nas duas narrativas. Para o Putin é mais um sinal da perseguição do Ocidente. Para a Ucrânia é mais um sinal de como a guerra russa na Ucrânia é uma guerra de genocídio.